Bom dia, pessoal. Surgiram algumas dúvidas acerca de frase e oração em período. Falamos sobre essas três coisas, essas três situações, mas falamos de formas separadas, né, em momentos diferentes. Então, eu resolvi gravar uma aula para que vocês entendessem a diferença entre os três, tá? O que é uma frase? A frase é qualquer enunciado, seja ele curto ou longo, que estabelece uma comunicação. O que é isso? É o que eu escrevo ou o que eu falo, se a pessoa que lê ou que escuta entende a minha mensagem, então é uma frase. Agora, se eu falo ou escrevo algo que a pessoa que lê ou escuta não entende, não é uma frase. Então, eu costumo dizer que as interjeições, elas são frases, porque quando eu utilizo alguma delas, a pessoa que lê ou que ouve consegue entender minha mensagem. Então, se eu bato meu pé e falo, ai, a pessoa que está ouvindo, ou se eu escrever num texto, essa fala, consegue entender o que eu quero passar. Então, por mais que não tenha um verbo, por mais que não tenha várias palavras, só o meu ai, a pessoa já consegue compreender a minha mensagem. Então, é uma frase, tá? Ela pode ser nominal ou verbal. Quando que ela vai ser nominal? Quando não possui verbo. Eu dei um exemplo aqui. E agora, com o Vasco na frente da tabela. E agora, né? Com o Vasco à frente da tabela, como é que vai ser? Aqui vocês podem notar que não há presença de nenhum verbo, mas a pessoa, os entendidos de futebol, de jogo, conseguem perfeitamente entender o que eu quero passar quando ouvem ou quando leem essa frase. E não possui verbo. Trata-se de uma frase nominal. E quando a frase vai ser verbal? Quando ela possuir um verbo. Quando eu conseguir passar a minha mensagem e o meu receptor entender a mensagem que eu estou passando. Agora, com o Vasco na tabela, serei zoado. Então, eu tenho serei, que é um verbo. Então, essa é uma frase verbal. Vocês lembram que as frases elas podem ser também de 5 classificações? A gente estudou cada uma dessas classificações. Elas podem ser declarativas, podem ser interrogativas, exclamativas, elas podem ser imperativas ou optativas. Lembram que a gente estudou isso? Então, essas 5 classificações pertencem às frases. O que é uma oração? A oração nada mais é que uma frase verbal. O núcleo da oração, o núcleo precisa ser um verbo ou uma locução verbal. O que é uma locução verbal? São dois verbos com valor de um. Exemplo, vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui ao lado de uma outra corzinha para vocês visualizarem bem. Um exemplo de locução verbal. Vou dormir. Eu não consigo substituir o vou dormir por dormirei. Se eu consigo fazer essa substituição, se os meus dois verbos aqui equivalerem a um único verbo, eu tenho uma locução verbal, tá? Então, esse aqui, ó, em verdinho, é um exemplo de uma locução verbal. Então, a minha oração, ela pode ter o núcleo como um verbo ou uma locução verbal, não tem problema. Mas precisa ter um ou outro. Não é igual a frase, que pode ter ou não. A oração, ela precisa ter um verbo ou uma locução verbal, tá? Exemplos. Ana gosta de picolé. Olha o verbo aqui, ó. Gosta. Quero que as aulas voltem logo. Olha só, aqui eu tenho dois verbos. Ó, eu tenho duas orações. Quero é um verbo e voltem. Então, eu tenho duas orações. Porque, de acordo com a quantidade de verbo, vai ser a quantidade de orações que eu vou ter. Você vai à festa hoje? Vai. Um verbo. Precisa ter um verbo. Período. Os períodos, eles podem ser simples ou compostos. O que vai determinar se eles são simples ou compostos? A quantidade de orações, a quantidade de verbos, tá? O período é a oração, né? Ou conjunto de orações que
inicia pela letra maiúscula e termina com um ponto final, um ponto de interrogação, uma exclamação ou reticências, tá? Ele precisa ter letra maiúscula e um ponto no final dessa frase. Então, quando eu vou ter um período simples? Quando eu tiver apenas uma oração. E quando eu vou ter um período composto? Quando eu tiver 2 ou mais orações, tá? Pessoal, lembrando que o que pode cair na prova é o conceito de cada um deles, tá? Esse vídeo aqui é explicativo, tá bom? Porque eu vi que surgiram algumas dúvidas durante as nossas aulas a respeito deles. Então, vamos lá. Eu dei aqui 2 exemplos, de um período simples e de um período composto. Olha só. Ana gosta de pipocas. Eu tenho um só verbo. Se eu tenho um só verbo, eu tenho um período simples. Notem que eu inicio com a letra maiúscula e termino com o ponto final. Ou ponto continuativo, ou então ponto de exclamação, de interrogação. Eu preciso terminar com alguma dessas pontuações. Eu só não posso utilizar vírgula ou ponto e vírgula, tá? Ana dorme e come bastante. Então, olha aqui, eu tenho 2 verbos, dorme e come. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Então, eu tenho um período composto, que é um período formado de 2 ou mais orações. Deu para entender a diferença entre os 3? Espero que vocês tenham entendido. Ok? Qualquer coisa pode perguntar, porque é importante vocês saberem a diferença entre eles. Tudo bem? Beijo!